Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Nesta manhã, a minha meditação foi em 1 Samuel. Depois pulei para 2 Samuel. Deixa eu me perguntar uma coisa a você. Você já prestou atenção que Davi foi ungido 3 vezes? Olha só. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A primeira unção de Davi foi por Samuel. No capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 4, está escrito: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram Saul. Essa foi a segunda unção de Davi. A terceira unção de Davi encontra-se aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. 3 unções. Davi foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Saul não estava mais agradando a Deus. E Deus mandou Samuel na casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé. Escolheu o menor. Nós já sabemos essa história toda, né? Quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus se apossou, se apoderou dele. No meu entendimento, isso quer dizer, deu capacidade para Davi para exercer aquilo que Deus o convocara para fazer. Então, Samuel ungiu, o Espírito de Deus capacitou. Mas interessante, né? Saul ainda era o rei, Saul estava ali reinando, Davi foi para a corte para servir ao rei, e houve a batalha, naquela luta de Davi contra Saul, perseguição, muita guerra, guerra com os filisteus, guerra com os amalequitas, uma guerra terrível, e Saul morre. Ele, no meio da batalha, e a luta estava grande, e os filisteus cercando, ele decidiu suicidar-se. Morreu. Depois que Saul morreu, Davi não saiu correndo para ir para Israel, para ir para Jerusalém. Por quê? Deus não tinha ungido ele, Deus não mandou Samuel ungir ele. Ele não saiu correndo para ir para Jerusalém, assumir o trono, assumir a posição de rei que Deus o convocara e o capacitara. Não. Ele ficou, perguntou a Deus: eu vou ficar onde? Eu vou para onde? Deus mandou: vai para Hebrom, cidade de Judá. E ele foi com a família toda para Hebrom. Ali em Hebrom, os homens reconheceram que ele tinha capacidade para governar, para reinar, e ungiram. Os homens reconheceram e ungiram. 7 anos depois, durante esse período, houve muita guerra entre a família de Davi e a família de Saul. 7 anos depois, os anciãos, os líderes do povo de Israel reconheceram que Davi era o rei. E foram até lá e ungiram Davi rei de todas as tribos, rei sobre Israel. Todos ficaram agora debaixo da autoridade de Davi. Olha o que é que eu aprendo nesta manhã. O que é que Deus falou comigo nesta manhã? Primeiro, se o Senhor me capacitou, me ungiu, se o Senhor me deu um dom, um ministério, eu não devo me precipitar.
eu não devo estar preocupado. Eu não devo estar procurando. Eu tenho que me capacitar mais, orar mais, estudar mais. Eu tenho que estar preparado para que no dia certo, no dia que eu assumir, eu esteja pronto para fazer a obra do Senhor de forma maravilhosa, de forma excelente, de forma esplendorosa. Deus me deu o Espírito Santo, me capacitou, me ungiu, mas eu ainda não estou fazendo, porque tem que esperar. Há tempo para tudo. Não me precipitar. Há tempo para tudo. A segunda coisa que eu aprendi nesta manhã é que eu não devo ficar reivindicando, ficar lembrando, olha, eu fui ungido para isso. Olha, Deus me chamou para aquilo. Deus me deu esse dom. Deus, ou então ficar reivindicando. Eu determino, eu ficar colocando Deus no canto da parede, ficar falando o tempo todo. Não precisa. Não precisa. Descanse. Espere com paciência. Deus está no controle, no tempo certo, no momento certo. Talvez nós pensemos que as coisas estão demorando, como Davi ficou 7 anos lá em Hebrom, para depois assumir Israel, estão demorando. Não. Lá em Israel ele reinou mais 30. Não está demorando. Está no tempo de Deus. Está na hora de Deus. Então, não fique reivindicando, não fique pedindo, não fique chamando, não fique resmungando, não fique... Descanse em Deus. Descansa, ó minha alma. Porque a seu tempo Deus se levantará. Descansa. A terceira coisa que eu aprendi nesta manhã é que o seguinte: espere o reconhecimento da igreja, do corpo de Cristo. O reconhecimento do povo. Davi foi ungido por Samuel. Deus escolhera Davi. Deus capacitou Davi. Mas Davi, antes de ir para Hebrom, estava na luta contra os amalequitas. Estava ali na guerra. Foi para Hebrom e as pessoas reconheceram. Ele não chegou e foi rei. Ele foi reconhecido para depois ser ungido. Ele é reconhecido pelo povo de Judá, foi ungido pelo povo de Judá. Depois ele foi reconhecido pela liderança de Israel e foi ungido pela liderança de Israel. Então, querido, espere o reconhecimento da igreja. No tempo certo, Deus vai fazer com que eles vejam em mim e em você a nossa capacidade para a obra do ministério, para a obra que Ele tem nos dado. Eu li um livro que dizia que Deus fez um grande quebra-cabeças e nós somos peças importantes neste quebra-cabeça. E peça única, peça com um papel importante. Então, naquele lugar, só você vai dar certo. Só você é a peça importante. Então, não se precipite. Veja só, são 3 unções. A unção de Samuel, Deus escolhendo. A unção dos homens de Hebrom, de Judá. E a unção dos homens de Israel. Vamos esperar e Deus vai nos colocar no lugar que Ele falou que nós iríamos. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.